Boa noite. Voltamos agora para falar um pouquinho sobre a ayahuasca, né? Tinha falado com vocês que depois da leitura do tarô, o vídeo de hoje ia ser sobre a ayahuasca. Então, assim, primeiro eu quero dizer para vocês que nós aqui do Pirâmide, a gente trabalha já com essa planta de poder há 10 anos. Nós fazemos trabalhos em grupo e individual. Então, eu vou passar para vocês um pouco a respeito da ayahuasca. Vocês vão poder fazer perguntas, fazer comentário, colocar a vivência de vocês, né? A ayahuasca os trabalhos, né, com a ayahuasca é bem polêmico, mas assim, eu vou procurar falar algumas coisas e se vocês tiverem dúvida, vocês podem escrever que aí eu vejo aqui com vocês e a gente vai conversando e vai falando a respeito, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro, o que é a ayahuasca? A ayahuasca ela é um cipó, né, chamado de jagube ou mariri, e ele é fermentado junto com uma folha que a gente chama de rainha ou a chacrona. Né? Então, tanto o jagube quanto a chacrona são plantas da Amazônia e isso inclui ali a região do Peru. E nessa região do Peru é onde viviam os incas, né, na época do Império Inca, e foi dali que surgiu a ayahuasca. Tá? Então, ela surgiu dos incas, os incas passaram para os índios da Amazônia, né, foram tendo contatos e foi passando ali na região, né, para os índios da Amazônia, e algumas pessoas tiveram contato com esses índios e fundaram algumas linhas que trabalham com essa planta. Segundo os índios, quando a gente consagra, a gente não diz beber, a gente diz consagrar, né? Porque é um ato que está dentro de um ritual. Então, quando a gente consagra a ayahuasca, a gente absorve o espírito da planta. E aí, em transe, a gente tem telepatia, regressão, vidas passadas, premonição, futuro, visão à distância, que seria desdobramento, deslocação, né? A gente tem isso. E contato com os seres desencarnados. Esses seres desencarnados podem ser antepassados, guias, espíritos protetores e outras linhas. Como a gente já faz um tempo que lidamos com isso, que trabalhamos com isso em reuniões de grupo, eu posso dizer para vocês que tudo isso que foi falado aqui, que os índios dizem que a gente faz contato, tudo isso acontece no trabalho da ayahuasca e muito mais. Além disso, que os índios colocaram aqui, as pessoas tiram bloqueios, traumas, você ressignifica certas coisas na sua vida. Então, às vezes, vamos supor assim, de repente você tem um registro muito ruim de uma situação, você consegue ressignificar esse registro através do trabalho da ayahuasca. Os xamãs, eles utilizavam também a ayahuasca para descobrir doenças, né? Então, vamos supor, tinha pessoas enfermas na tribo, ou o xamã ia tratar de uma pessoa enferma, então ele consagrava a ayahuasca e através da ayahuasca ele conseguia ver o que a pessoa precisava, que planta, o que poderia dar para aquela pessoa para ela se curar. O Antônio está colocando aqui que ele já consagrou a ayahuasca durante um tempo. Legal, né, Antônio? Na verdade, vai dar para a gente conversar bastante hoje. Hoje tem assunto, assim, para, seguir em frente. Porque, assim, com a ayahuasca, você abre um canal. Você abre esse canal. O que acontece? Eu entendo assim, hoje, né, depois de muitos anos lidando com isso, eu entendo assim. Nós temos o lado direito e esquerdo do cérebro. O nosso lado esquerdo é um lado muito racional. É o lado que a gente usa muito na escola, com matemática, com coisas lógicas. A gente usa muito o lado esquerdo. Também usamos para calcular algumas coisas. É o lado esquerdo.
O nosso lado direito é o lado lúdico, é o lado da criatividade, é o lado da mediunidade, é o lado direito. Eu entendo que o chá, ele é físico. Ele vai agir na nossa mediunidade, que é física. Fazendo o quê? Ele dá uma desligada do lado esquerdo e ele potencializa o lado direito. Então, a gente percebe assim que coisas como, por exemplo, eu levantar daqui e pegar um copo de água ali em cima, que é super simples de fazer, quando você está dentro do trabalho da ayahuasca, você tem que pensar muito para fazer esse movimento. Ao passo que, de repente, que nem eu que tenho faculdade de desdobramento, eu sair daqui em desdobramento e ir para algum lugar e reconhecer uma energia, uma pessoa e voltar, é muito fácil. As pessoas que têm contato com guias, com seus espíritos protetores, ou mesmo que recebem mensagem de entes queridos, essas pessoas, ao invés da gente trabalhar através da incorporação, a gente conversa com eles. É uma coisa assim, você vê eles, você conversa com eles. Os nossos guias, a gente não precisa incorporar o guia para ele passar uma mensagem. O guia vem e conversa com você, como uma pessoa que estivesse do seu lado. A gente também lida muito com animais de poder, é uma coisa muito forte na ayahuasca. Energias, tudo que é energias, símbolos, mantras, que nem a gente trabalha reiki, os símbolos do reiki, fica muito forte, a gente vivencia muitas coisas nesse sentido, né? Eu vou falando aqui, se de repente vocês quiserem colocar alguma observação, alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, tá? Então, é assim, então eu estava falando das linhas, existem várias linhas aqui no Brasil que trabalham com essa energia. Então, assim, tem o Santo Daime, tem a União Vegetal, a Barquinha, tem o pessoal que trabalha com xamanismo, tudo trabalha com o chá da ayahuasca. Esse chá, dentro dessas linhas, recebe um nome dentro de cada linha. No Santo Daime, eles usam a palavra Daime mesmo, né? O chá do Daime, eles usam Daime, né? É o Daime. No xamanismo, usa-se a ayahuasca. Então, cada linha tem um nome. Existem algumas linhas que falam vinho das almas, né? Algumas pessoas que usam esse termo, vinho das almas. Porque, assim, você vai interagir com o outro de alma para alma. Não é uma coisa que você vai interagir... Você sai dessa frequência de ego, a gente sai dessa frequência de ego e a gente entra numa outra frequência de entendimento, de consciência. Então, imagine se as pessoas começarem, ao invés de interagir pelo ego, interagir por consciência. Eu entendo que é isso que acontece no trabalho em termos energéticos, né? Agora, fisicamente, a gente tem que se preparar para o trabalho. Normalmente, quando a gente consagra a ayahuasca, como é físico, você vai tomar uma bebida, você vai tomar, aquilo vai agir no físico. O chá, ele tem uma tendência a aumentar um pouco a nossa pressão sanguínea. Então, assim, as pessoas que têm problemas de pressão alta, elas têm que se trabalhar primeiro. Então, o que a gente faz? A gente pede para todo mundo que for consagrar, de repente vem uma pessoa lá, vai consagrar a primeira vez, não conhece nada. A gente tem uma folha, a gente chama de convite. Nessa folha tem todos os pormenores. O que a pessoa tem que fazer, o que ela tem que usar, como é que vai ser. A gente coloca tudo nessa folha. Mas uma das coisas que a gente fala para as pessoas é assim. Para consagrar, procurar comer comida leve, sem sal. Comer coisas sem muito açúcar, sem óleo, gordura, coisas com pimenta. Então, procurar deixar a comida o mais leve possível, né? O jejum, tem gente que gosta de fazer jejum antes do trabalho da ayahuasca. Eu, particularmente, não faço. Já fiz algumas vezes, mas aí o meu físico, ele não dá conta depois. Então, e olha que eu tenho experiência com jejum. Eu já fiz o Viver de Luz, de 21 dias de jejum. Faço jejuns longos, fico vários dias com fruta. Eu tenho já esse hábito de jejuar. Então, para mim, não é dificuldade. Mas, na ayahuasca, eu procuro não ficar 0. Tem pessoas que se sentem bem. O que eu posso dizer para vocês é assim, nunca é igual para todo mundo. Porque cada pessoa tem um físico, tem uma energia, é diferente de uma pessoa para outra. Então, o que a gente faz? A gente passa o básico para todo mundo.
que é básico. Aí a pessoa vai ver o que ela tem que focar mais e o que ela tem que focar menos. Então, por exemplo, seria o caso da alimentação. A gente pede que a pessoa fique 3 dias antes sem sexo, sem álcool, poder diminuir o cigarro. Quem fuma, a gente pede para diminuir o cigarro. Por quê? Porque essas energias a gente não percebe, nós ficamos conectados com as pessoas, com a parte vibracional disso aí. Então, não é legal no trabalho, porque no trabalho você vai ter muita sensibilidade. Então, se você estiver conectado com essas coisas, pode te atrapalhar. Você pode passar mal, você pode não entender seus processos. Então, é legal a gente fazer a preparação direitinho, sabe? Com alimentação, se a pessoa tem reiki, trabalhar o reiki nesses 3 dias, magnificar, qualquer coisa que a pessoa faça, qualquer tratamento energético que ela conheça. Então, se trabalhar com essas energias, mandar para o trabalho, que nem o reiki dá para mandar à distância, então mandar para o momento que a pessoa está lá no trabalho. Isso é muito legal, mandar para a egrégora, né, do trabalho. E então, cada pessoa vai ter isso. A pessoa que já tiver uma certa sensibilidade e for hipertenso, não é recomendado ela fazer o trabalho. Principalmente porque nos primeiros minutos a pressão sobe muito. Depois ela estabiliza, mas ela dá aquele picozinho. Então, se a pessoa já está com a pressão alta, não é indicado, tá, gente? A gente sempre pergunta para a pessoa, na anamnese ela responde lá se está tudo ok e tal. E se a pessoa toma remédio controlado, que ela traga o remédio, que ela esteja ciente. Porque assim, a pessoa não perde a consciência durante o trabalho. Ela fica consciente o tempo todo, tá? Então, assim, principalmente as pessoas, então, como eu estava falando, as pessoas que são hipertensos, ela pode, com essa coisa de subir a pressão, ela pode entrar numa crise. E nessa crise pode complicar. Ela pode ter infarto, hemorragia, pode ter problemas neurológicos. Então, assim, o ideal é que a pessoa fisicamente esteja apta, esteja bem, equilibrada para consagrar a ayahuasca, tá? Não é um oba-oba, tá, gente? Essa coisa da pressão alta, por exemplo, existe uma composição que chama tiramina. A tiramina, ela está em queijo, em vinho, tudo que é fermentado. Ela não está só na ayahuasca, ela está em outros alimentos nossos. Se a gente, de repente, consumir muita tiramina, a pressão vai subir. Então, por isso que é pedido que a pessoa faça primeiro uns 3 dias antes, que ela mude a alimentação dela, que ela faça uma alimentação regrada. Então, o ideal é que ela evite queijo, molho, feijão, soja, caviar, chocolate, enlatado, levedura, cerveja, figos, pescado, banana, café, vinho, carnes em geral. Tudo isso não é legal a pessoa consumir. Então, ela consumir 3 dias antes, né? Moderadamente essas coisas não consumir. Moderadamente ela consumir frutas, lácteos, chá, gasosos, misto, amendoim. Então, existem algumas outras coisas que são moderadas para ela consumir. Então, assim, por que isso? Porque você fisicamente vai estar se preparando, porque o chá, ele vai entrar no seu físico, ele vai entrar na sua corrente sanguínea. Então, a gente tem que estar fisicamente preparado. Energeticamente, seria o caso da pessoa trabalhar a energia dela, sabe? Nesses dias, ela se concentra mais no propósito dela. Para que ela vai fazer aquele trabalho? Tudo que envolve isso, né? Então, aí vem toda uma preparação de como ela participar desse trabalho. É dito também alguns remédios que a pessoa, que não é legal a pessoa estar tomando, né? Está passando por essas medicações, né? Que são antidepressivos, descongestionantes, remédios para emagrecer, antialérgicos, para enxaqueca, anti-inflamatórios. Não é legal a pessoa estar fazendo tratamento com esses remédios. Então, é pedido que a pessoa, de 7 a 3 dias, dependendo da medicação, que ela fique sem esses remédios também, tá? Para não alterar o físico dela. Existem casos que a gente vê aí na mídia de pessoas que têm esquizofrenia e surta mesmo, tá, gente? Por quê? Porque a ayahuasca, ela vai abrir essa porta que a gente tem de mediunidade. O esquizofrênico, ele já tem essa porta aberta. Então, se
Se o esquizofrênico consagrar a ayahuasca, ele vai piorar muito o quadro dele. Se a pessoa tiver uma tendência à esquizofrenia, ela vai piorar muito o quadro dela. Agora, o que eu vou dizer para vocês é assim, tudo isso que eu falei aqui, uma série de coisas também faz. Só que a ayahuasca, a gente está falando nesse momento da ayahuasca, mas que nem, por exemplo, se você for hipertenso e você não fizer uma alimentação regrada, ficar comendo muito coisa salgada, entendeu? Se você abusar, tomar muito vinho, se você abusar, você vai ter um problema de saúde muito grave. Não é só a ayahuasca que dá esse problema. Essas coisas dão problemas físicos. Se a pessoa tem esquizofrenia, mas ela não se tratar, ela não for no psicólogo, ela não trabalhar isso, no psiquiatra, tomar a medicação correta, ela também vai surtar, entende? Não é só a ayahuasca que faz isso. É que quando a pessoa já está num processo assim, mais a ayahuasca, isso pode piorar, entendeu? A Rosimeire está colocando aqui, perfeita sua colocação sobre esquizofrenia. A informação é super importante, é verdade. Então, assim, todos esses casos que a gente vê na mídia, de pessoas que surtam, é porque elas já têm isso latente. Com a ayahuasca, isso vai ampliar. Então, percebam antes, né, como vocês são em relação a isso, se tem casos na família, como que é a situação para vocês, assim, psicológica, se vocês têm alguma tendência psicótica, né, se vocês têm tendência a surto. Então, é recomendado que a pessoa tenha também um acompanhamento, tá? Médico, tá? No caso nosso, a gente pergunta para a pessoa se ela tem, né? Já tivemos pessoas do grupo com problema de esquizofrenia, eu nem toco no assunto, nem coloco a pessoa no trabalho desse, porque é loucura mesmo. Não pode, a pessoa surta mesmo, tá? Na verdade, tem algumas pessoas que mesmo não serem esquizofrênicas, sendo como nós, assim, bem centrada, já é difícil para essas pessoas, porque assim, imaginem que vocês, de repente, vão descortinar tudo. Né? Então, vocês vão tomar lá um tantinho do chá, mas dali, sei lá, já variou entre 15 minutos e 40 minutos, depende muito de pessoa para pessoa, da preparação, do trabalho, depende de uma série de coisas. Mas depois daquele tempo X, de repente, você vai ver tudo se abre. Então, você começa a ter visão do campo astral, você começa a ter visão das energias, a sua sensibilidade amplia muito, audição, visão, é tudo muito ampliado. Então, assim, de uma hora para outra, isso descortina tudo. Então, assim, a pessoa tem que estar muito bem centrada, muito dentro do propósito, para ela conseguir fazer um bom trabalho. Para ela estar ali e vivenciar isso. Então, tem que ter uma preparação, tá, gente? Como eu já disse, não é um oba-oba, não é para ficar tomando em qualquer lugar. Nós mesmos aqui do grupo, nós só consagramos a ayahuasca dentro de um ritual. Porque dentro desse ritual você vai ter uma egrégora, você vai ter pessoas da sustentação energética que estão ali para ajudar, pessoas que fazem parte da sustentação, que se você precisar um momento, se você passar mal, ir para o banheiro, tiver alguma coisa, tem pessoas ali para estar te auxiliando, te conduzindo, né? Principalmente se a pessoa assim, fisicamente tiver alguns processos muito fortes, tá? De vômito, diarreia ou qualquer outra coisa nesse sentido. O Antônio colocou aqui sobre a questão de misturar drogas, né, no preparo do chá. Na verdade, é assim, existe ser humano para tudo, né? Não é para isso acontecer, de forma alguma. O chá é feito só com duas plantas, que é o cipó e a rainha, que a gente chama. Que é o cipó e as folhas, né? O jagube e a rainha. Então, assim, o cipó é para ser feito só com essas duas plantas, mais nada. Então, é por isso que é muito importante que vocês vejam aonde vocês estão consagrando, as pessoas que são responsáveis disso, se elas realmente são pessoas sérias e idôneas, se elas realmente fazem isso com a boa fé na crença, né? Dentro de uma egrégora, uma coisa tudo certinho, entendeu? Então, assim, isso tem que ser muito visto.
Porque existem até linhas dentro da linha do Santo Daime, existe uma linha que chama Ceflúrios, que eles utilizam outras coisas junto com a ayahuasca. Existe uma linha xamã também, que utiliza outras coisas junto com a ayahuasca. Eu penso que só a ayahuasca já está de bom tamanho. Se vocês fizerem um trabalho coerente só com a ayahuasca, vocês já vão ter um bom resultado, tá? Não precisa de mais nada. Isso eu posso garantir. Não precisa. Um bom trabalho com a ayahuasca, você não precisa colocar mais nada nesse trabalho. A ayahuasca já dá conta o suficiente. E até porque também, só a ayahuasca, a gente já tem que ver tudo isso dos processos físicos. Então, imagine se você colocar mais coisas junto, né? E falando nisso, todo mundo, né, as pessoas que consagram a ayahuasca sabem que na ayahuasca tem DMT. DMT é um neurotransmissor químico que ele é presente naturalmente no nosso corpo, tá? No corpo dos seres humanos, das plantas, ele já está presente. E isso tem na ayahuasca. Fumar o DMT é uma coisa muito diferente de ingerir por via oral, tá? Quando a gente fuma, ele atua no corpo de uma forma. Quando você bebe, né, como nós fazemos, nós consagramos, ele atua no corpo de uma outra forma completamente diferente. Tá bom, gente? Eu tenho aqui alguns estudos, né? Se vocês quiserem depois compartilhar isso com algumas pessoas, né? Então, eu tenho estudos aqui. Eu vou falar o nome das pessoas, vou falar algumas coisinhas só. Depois, no grupo fechado, aí a gente vai passar todas as informações, eu ponho os nomes, os sites, tudo certinho para vocês, tá, gente? Porque é muito legal a gente estudar sobre essas coisas, a gente entender esses processos, por quê? Porque, por exemplo, nós aqui, eu no caso, consagro já há 10 anos, nós aqui no grupo consagramos já há um bom tempo. Tem pessoas que começaram com a gente esse ano, tem pessoas que já estão há 10 anos, tem pessoas que já consagravam em outros locais e agora estão aqui com a gente. Mas, assim, informação nunca é demais. E como é uma coisa que ainda está sendo muito estudada, porque se eu falar para vocês que as pessoas já sabem tudo sobre a ayahuasca, é mentira, tá? Não sabem. Não se tem ainda todo o critério do que acontece com a ayahuasca quando está no nosso físico, dentro de uma egrégora, não se tem ainda tudo isso. Existem vários grupos que estão estudando isso. Então, existem algumas teses, tá? Tem uma aqui que eu peguei, o nome dele é Terence McKenna. Ele é pioneiro nesses assuntos, né, de estudo com ayahuasca ou com plantas de poder. Ele é autor de vários livros, tá? E o que ele faz? Na tese dele, ele estabelece uma associação entre duas hipóteses, né? Ele pega hipóteses de outros autores e aí ele estabelece uma associação dessas hipóteses, né? E ele acredita que isso vai se tornar pioneiro, assim, no movimento de enteógeno. Normalmente, essas pessoas que fazem testes com ayahuasca, elas utilizam a palavra enteógeno. Alucinógeno você vê para fora, enteógeno você vê para dentro, tá? Então, é errado falar que a ayahuasca é alucinógeno. A ayahuasca é enteógeno, é para dentro, a visão é dentro. Quando a gente fecha o olho, a gente viaja. Abriu o olho, voltou. Abriu o olho, você está aqui. É diferente da alucinação que fica ali, entendeu? É diferente. Então, assim, ele diz, né, segundo esse Terence, ele diz o seguinte, que o macaco evoluiu através dessas substâncias psicoativas, né? Então, o que ele devia fazer? Ele devia consumir essas substâncias e aí o cérebro do macaco evoluiu para o hominídeo e tal. Isso é uma tese dele, tá? Uma outra tese é que Gaia, a Terra, é um ser vivo e que com essas plantas de poder, nós nos religamos com a parte telúrica, né, do planeta. E aí, nessa religação, a gente entra nesses processos e a gente consegue entender uma série de coisas que faz parte da natureza, que faz parte da nossa natureza, de nós, uma série de coisas nesse sentido, tá? A minha barra parou aqui, ó, tem um monte de gente colocando aqui, deixa eu ver.
Sobre a esquizofrenia. Não, acho que é isso mesmo. Não foi colocado nada antes. É isso mesmo. Aqui não tem nada antes. Bom, vou seguir então, tá? Eu costumo dizer, colocando aqui sobre essa coisa de Gaia, eu comento com o pessoal aqui, sabe o filme Avatar? Aquele momento no filme onde eles estão perto daquela árvore, não sei se é Eni, o nome dela, uma coisa assim, Mia, Eni, uma coisa assim, o nome daquela árvore branca, que eles se conectam na Terra, né? Eles colocam lá o rabo de lá, se conectam na Terra e fica todo mundo conectado. E durante o filme eles fazem um movimento, assim, eles ficam cantando todo mundo junto. E é como se tudo aquilo fosse uma consciência só. A ayahuasca tem muito a ver com isso. Lembra muito isso. Nós ficamos todos conectados dentro de uma consciência maior, né, que tem a ver com a Mãe Terra, vem muita coisa de natureza, de planta, vem muitos insights nesse sentido. As pessoas que consagram a ayahuasca, normalmente elas se tornam vegetarianas. Se elas realmente fizerem essa conexão, elas vão começar a entender o processo da vida e morte, elas vão começar a entender o processo planetário, elas vão entrar numa frequência nisso, então eu acredito que por isso que ele faz essa colocação de Gaia. A gente entra nesse processo, a gente começa a entender muita coisa nesse sentido. Eu teve um processo meu que eu, dentro, né, do trabalho da ayahuasca, eu fiz uma reverência e um agradecimento assim enorme a todos os seres que tiveram que desencarnar para eu estar aqui nesse momento. Então foi muito lindo, foi um processo muito bonito. Eu já sou vegetariana desde 86, eu já era vegetariana quando eu comecei a consagrar em 2007, mas mesmo assim eu tive um ato de reverência, de gratidão, eu interagi com essa energia. A Jaqueline colocou aqui que teve um trabalho que ela olhava para as árvores e ela via o espírito delas, é verdade. A gente consegue ver os elementais, espíritos da natureza, você vê a aura das plantas, às vezes você até ouve assim, a vibração delas. Então, assim, é fantástico. É fantástico você estar em harmonia com tudo isso e você entender todo esse processo, que é uma coisa que a gente não entende. No nosso dia a dia, quando a gente está aqui em beta, a gente não entende nada disso. A gente é muito idiota, fechado, mecânico, fazemos muitas coisas mecanicamente e não percebemos esse mundo acontecendo. A gente não percebe que esse mundo está acontecendo, tá? E na ayahuasca a nossa sensibilidade ela aumenta no grau que a gente começa a perceber esse mundo acontecendo. Tem uma outra tese aqui, Jeremy Narby, não sei se é bem esse o nome, não sei se eu estou falando direito. Ele fez um livro que chama Serpente Cósmica. Isso também depois eu vou colocar no grupo para vocês terem, tá? Ele compara a dupla hélice de DNA que a gente tem, né, que é onde está a nossa Kundalini, né, que é essa hélice da Kundalini, a hélice de DNA. Ele compara com o símbolo do caduceu e ele advoga a tese que o DMT é a chave para o processo de evolução humana, né? Do ponto de vista da biologia molecular. Então, ele faz essa comparação como que aquilo ativando e levando o homem a uma consciência maior. Vou colocar depois todos esses nomes no grupo, tá? Tem um outro que chama Benis Shannon. Eu achei esse o mais coerente de tudo. Até agora, de todas as teses que eu li, aquelas eu achei interessante, mas desse Benis Shannon, não é Shannon, é Shannon, eu achei assim a tese dele muito interessante. Eu até coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para eu ler. Ele é psicólogo cognitivo, estuda a fenomenologia da experiência da ayahuasca. O estudo dele baseia-se em entrevista com grandes números de pessoas, em diferentes lugares e diferentes contextos. Ele também consagra, ele já consagrou. Ele fala aqui, aparentemente a ayahuasca pode empurrar a mente humana para alturas da criatividade que de longe excedem as encontradas ordinalmente.
Ele coloca, eu mesmo percebi isso em conjunto com uma visão na qual ele foi guiado por uma exposição, exibindo as obras de uma cultura inteira. Então, ele teve uma vivência forte nesse sentido. Aí ele coloca assim, se tudo isso foi criado pela minha mente, a mente é de fato muito mais misteriosa do que qualquer psicólogo cognitivo imaginou. Então, aí ele põe, desde então essa reflexão permanece comigo. Se é a própria mente que produz as visões da ayahuasca, então os poderes criativos da mente transcendem tudo que os psicólogos normalmente falam. Isso é verdade, viu, gente? Quem consagra sabe que isso é verdade. Tem uma coisa que ele fala aqui, mas depois eu vou colocar lá. Aqui, ó. Achei. Ele consagrou a ayahuasca e aí ele foi tocar piano dentro da energia da ayahuasca. E ele coloca aqui que a hora que ele estava tocando, o desempenho dele melhorou assim muito. E que a outra pessoa que estava presente ficou muito emocionada com isso, de ver a desenvoltura dele no piano. E ele fala que ele não era tão bom assim no piano. Ele era muito técnico, mas que aí ele conseguiu fazer isso de uma forma completamente diferente. Então, ele fala várias coisas aqui. Eu vou colocar depois o texto dele no grupo, tá? Para vocês terem aí, quem quiser ler, vai estar no grupo fechado. Eu vou colocar esse texto, porque vale muito a pena. Ele fala de relatos dele, ele fala como que é o trabalho dele. Enfim, na tese dele, ele fala assim, que através de parâmetros teóricos da psicologia cognitiva, nós temos visões através de arquétipos. Jung falava muito dos arquétipos da humanidade, né? Então, por exemplo, os animais de poder são arquétipos também. Então, Jung falava muito disso. E que, através da ayahuasca, a gente lida muito com arquétipos. E é verdade. Quem consagra a ayahuasca sabe que eles se tornam, a gente vê a energia desses arquétipos. Então, por isso que dentro do xamanismo, e na ayahuasca, né, dentro do xamanismo, os animais de poder são muito fortes. É incrível a vivência que a gente tem com o animal de poder. Elas são maravilhosas. Porque você entra na energia daquele animal. Você se transforma no animal, você sente, você entende toda aquela vibração daquele toque, daquele ser, daquela energia. É fantástico isso. Então, ele fala sobre isso. E aí ele fala sobre 4 aspectos que ele acha que é muito importante ser citado sobre a ayahuasca. Primeiro, é a percepção do pensamento como uma cognição coletiva. Então, assim, a gente começa a adquirir conhecimento de uma forma coletiva. Você entra nessa mente universal e você acessa qualquer coisa. É incrível como a gente consegue fazer isso. Então, por isso que fala, principalmente na União Vegetal, eles falam planta professor, que tudo que você pergunta, responde. Por quê? Porque você acessa esse universo. Você acessa e você consegue trazer. Né? Isso depende de cada pessoa, tá, gente? Existe aí uma situação de frequência, consciência, existem muitas coisas que estão dentro dessa questão, tá? Mas no grosso é assim que acontece com a maioria das pessoas. A gente perde a distinção entre interior e exterior, porque a gente expande, a gente sente que a nossa consciência expande, a gente expande. Percebemos que somos muito maior do que somos. Percebemos que não somos só esse corpo físico, só essa realidade, só essa dimensão 3D, né? Essa matrix. A gente sai desse plano e se percebe num plano maior. Então, isso é uma das coisas que acontece. E o tempo não é mais linear, isso é fato. Quem está na ayahuasca sabe disso. O tempo é outro, a contagem de tempo é outro. A gente vai e volta para frente, para trás e não existe contagem de tempo. A contagem de tempo passa a ser outra, não é o tempo linear. Então, o que acontece? Às vezes, na ayahuasca, 1 minuto, uma pausa, às vezes, de uma música para outra, uma eternidade. A gente sente cada respiração nossa dentro dessa pausa de tempo.
E ao mesmo tempo, às vezes, quando você olha, o trabalho foi, parece que passou 15 minutos, meia hora, um trabalho de 5, 8 horas. Trabalhos são longos, tá? Trabalhos normalmente com ayahuasca, eles são de mínimo umas 3 horas para frente. São trabalhos longos. Mas a gente não percebe esse tempo acontecendo. Tem gente que às vezes fala assim, posso ir ficar lá, cabelo? Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Porque você não vai conseguir ficar 5, 7 horas sentada, 8 horas sentada, olhando as pessoas terem processo. Não consegue. Então, nem é interessante participar. Se não está consagrando, a gente nem coloca aqui dentro do grupo. Porque a pessoa vai se estafar, não vai entender o que está acontecendo. Se ela consagrou, ela vai entender. Ela vê o outro, ela entende o que está acontecendo com o outro. Seja lá o que for, se ele está chorando, se ele está rindo, se ele está tendo processo físico, a pessoa vai entender. Se ela não consagrou, ela não vai entender. Porque ela não vai estar dentro dessas situações que estão aqui. Tá? A Jaqueline colocou assim, que no primeiro trabalho dela, ela teve uma experiência que ela viu como se ela fosse cada um dos elementos e ela se transformava em água, ar, fogo, terra, que é muito estranho e maravilhoso ao mesmo tempo, é verdade. A gente entende, no processo da ayahuasca, a gente passa a entender o que é energia, em alto grau. Você entende isso em alto grau. Eu já teve trabalhos com ayahuasca que eu fiz símbolos de reiki e eu vi a energia atuando na pessoa. Nós trabalhamos aqui com o Magnified Healing dentro do trabalho. E, nossa, é fantástico porque você tem uma interação com aquilo ali, que está ali na sala, com o todo, com o tempo, com o passado, com o futuro, com outra dimensão. Você tem uma interação com tudo isso. Aí cada pessoa, dentro do seu processo, ela vai vivenciar dentro do processo dela. Então, se de repente ela está ali para tirar um bloqueio, ela vai vivenciar isso. Pode contar 6 meses de terapia brincando. 15 minutos de ayahuasca. Podem contar isso. A gente conheceu uma pessoa e ele nos disse assim, que ele era taoísta, ele foi taoísta durante 10 anos e por conta da esposa dele, nos trabalhos do Daime, ele começou a ir, mas porque ele estava preocupado com ela. Porque ele falou, ele sendo taoísta, ele se achava bem resolvido e pensou assim, eu não preciso, mas eu vou para estar com ela. Só que como quem vai no trabalho, como aqui, tem que consagrar, ele tinha que consagrar também. E aí ele começou a consagrar o Daime, no caso, porque ele estava dentro da energia do Daime. Ele começou a consagrar. E aí ele falou assim pra gente, eu vejo assim hoje. Isso aqui, isso aqui são 10 anos de taoísmo. Isso aqui são 6 meses de ayahuasca. E eu não tiro a crença dele. Eu não desmereço a crença dele. Porque realmente, eu dando meu depoimento, tá, gente? Eu olhando para mim, eu sou médium de psicofonia, psicografia, eu trabalhei em desobsessão, trabalhei 13 anos em casa espírita, kardecista, assim, já tinha uma boa bagagem quando eu consagrei a ayahuasca. Nem de longe eu sabia o que eu ia viver, mas nem de longe eu sabia o que eu ia viver com a ayahuasca. E então, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, não, eu sei, eu trabalho com incorporação, eu sei, eu faço meditação. Não é igual. Não é igual. Você pode ter, às vezes, ter um processo assim, muito forte, vamos supor, quando você trabalha com experiência fora do corpo, né? Viagem astral ou sonho lúcido, uma coisa assim. Você pode, assim, por anos, por meses, trabalhar uma coisa e aí você tem um insightzinho. Na ayahuasca, esse insightzinho é muito longo. Vocês, que nem eu, por exemplo, eu já tenho a faculdade mediúnica de desdobramento. Então, na ayahuasca, eu saio do meu corpo tranquilamente, volto. Às vezes a pessoa me deixa o nome dela para eu ver a casa dela, as energias, eu vou, vejo, volto. Às vezes eu entro em contato com a alma de alguém, às vezes alguém pergunta de pessoas que já foram, antepassados, eu consigo ir e voltar. Eu tenho toda
uma estrutura ali com os espíritos protetores, os espíritos que fazem parte do trabalho, os espíritos da família da pessoa. Existe todo um processo espiritual dentro disso. Mas faço isso. Primeira vez que aconteceu isso comigo, eu quase morri, porque eu achei que eu estava morta. Eu estava fora do corpo, totalmente consciente, eu achei que eu tinha morrido. E tanto que na terceira vez que eu consagrei dentro de uma igreja do Daime, que eu consagrei, eu jurei que nunca mais. Falei, não vou tomar mais isso aí, porque eu vou morrer. Uma dessa eu vou sair e não vou voltar mais. Aí eu fiquei um bom tempo sem consagrar. Quando eu voltei a consagrar, por pedido da mestra Kuan-Yin, da minha mentora espiritual, que é a mentora da casa aqui, da mestra Kuan-Yin, por pedido dela, né? Eu voltei a consagrar com muita relutância, porque eu não queria, mas eu falei, não, vou fazer uma vez para ver o que dá. E aí eles foram me ensinando. Não, isso aqui é um processo assim, você vai aprender a fazer isso, blá, 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 e eles foram me ensinando. Entendeu? Então, para cada pessoa, acontece de uma forma. Muitas pessoas, elas relatam que elas têm download. Essa é a palavra que a gente usa na ayahuasca, porque é isso que acontece mesmo. Você tem download. Por exemplo, esse tarô que eu uso, tarô Atlante. Eu tive um download. Eu estava no trabalho, aí a espiritualidade veio e falou assim para mim, a gente vai te dar um presente. E aí eu vi as imagens das cartas, porque eu sou artista plástico, eu vi as imagens das cartas aparecendo, e aí eu vi a imagem, o que significava aquela carta, a energia dela, blá, 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 e de todas as cartas do tarô eu recebi isso, depois eu recebi como fazer a jogada, para que era, como fazer as perguntas, como eu trabalhar a minha energia. Eu recebi um pacote pronto, foi como se eu tivesse feito um curso de tarô. Eu fui lá, alguém do plano espiritual veio e falou assim, ó, vou te ensinar, faz isso, me passou tudo pronto. Eu não tive que pensar nada. Até a imagem das cartas eu vi como que eu tinha que fazer. Então, a única coisa que eu tive que pensar, eu vou pintar isso a óleo, vou fazer isso com cera, vou fazer isso assim. E aí, eu coloquei isso em prática, fiz o tarô, né, mandei imprimir o tarô, e trabalhei com o tarô por 2 anos. Aí, 2 anos depois, eu estava num trabalho com a ayahuasca, a energia falou assim, olha, hoje nós vamos te dar um curso do tarô. Aí eles me deram o curso. Para você passar esse tarô para uma pessoa, vai ter isso, você vai falar disso, fazer uma iniciação assim, vai ter isso. Aí eles passaram todos os pormenores do que eu falava, como que eu passava para as pessoas, como que é o curso, o módulo é assim. Então, assim, gente, veio tudo pronto, tá? Tudo pronto. Então, não é uma coisa que eu fiquei pensando como fazer, nossa, eu vou fazer o tarô, eu faço a carta assim, até a cor, tudo veio pronto. Então, por isso que a gente fala que é como se a gente tivesse um download. Então, de repente, a respeito de um assunto, né, vem aquilo tudo, é como o rapaz aqui que eu falei para vocês, esse Denis Chanon fala, se isso tudo é a nossa criatividade vai muito longe do que qualquer psicólogo, psiquiatra, qualquer pessoa que estuda o cérebro conhece. Isso é verdade. Se realmente a nossa imaginação é tão grande, então, assim, vai muito além do que qualquer outra coisa nesse sentido, tá, gente? Esses download, eles vêm para a pessoa e é uma coisa assim, de repente você sabe, não pergunte por que você sabe. E vem muitas orientações sobre as nossas vidas. Então, assim, ó, você tá, de repente, vamos supor, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu faço uma alimentação bem regrada. Eu não como carne vermelha, eu não como peixe, eu não como frango. Eu tô tirando agora os ovo, leite embutido. Então, assim, eu tenho uma alimentação bem regrada. E eu consumo, na maioria, a minha alimentação é frutas, grãos, né? Nesse momento eu estou só com fruta, mas quando eu estou comendo de tudo, eu como arroz, como feijão, procuro não comer farinhas, né? Então tem algumas coisas que eu como, umas coisas que eu não como. E eu gosto muito de pipoca, adoro pipoca, normal, adoro pipoca. E eu comecei a comer pipoca de micro-ondas. Comecei a consumir pipoca de micro-ondas. Fazia pipoca, comia, fazia um negocinho à tarde, vou fazer uma pipoca, porque assim, como é muito restrito, você acaba achando muita coisa, às vezes na pressa, vou fazer uma pipoca. Bom, enfim.
Um dia eu estava no trabalho e a energia falou assim para mim, ó, para com a pipoca, tá? Para, que não está sendo bom para você, para com isso. Né? Aí, tudo bem. Depois de um tempo, eu parei com a pipoca, mas logo em seguida eu fui fazer um exame de sangue. E no meu exame deu que o colesterol estava alto. Eu tinha certeza que era isso. Eu tinha certeza. Agora eu parei, posso ir lá fazer o exame, eu tenho certeza que vai estar tudo ok. Porque assim, eu tenho uma alimentação regrada. Então, assim, não é por coisas que eu estou consumindo assim além. Com certeza era pipoca. Então, assim, já aconteceu muito, assim, de dar um toque, sabe? Ó, tal coisa assim. Já aconteceu de uma pessoa vir marcar de vir na ayahuasca, falar, não, eu vou participar do trabalho da ayahuasca. Aí, quando eu estou no trabalho da ayahuasca, a energia fala, ó, fulano não está preparado, não. Conversa com ela, ela não está preparada para estar no trabalho. Não é para ela fazer agora. Ela tem que arrumar isso, tem que preparar aquilo, tem que isso, aquilo. Então, assim, existe uma série de situações que a gente usa a palavra energia, mas a própria espiritualidade nos passa dentro do trabalho da ayahuasca. Tá? A Jaqueline colocou aqui que grande parte das vivências dela foi vida passada. E que é como ver uma imagem e saber o que tudo aquilo significa. Então, realmente é isso. A gente faz muita regressão na ayahuasca, a gente fica se conhecendo profundamente. Você pode, no trabalho da ayahuasca, você pode ter regressão de vidas passadas, como a Jaqueline falou que ela teve. Você pode ter projeção de futuro. Você pode ter avisos. Teve uma pessoa que teve um aviso de acidente e realmente ela ia fazer uma viagem e veio um aviso de acidente e ela ficou mais esperta e no meio da viagem ela teve que acordar o motorista. Quase que acontece um acidente. Não aconteceu porque ela estava consciente e ela sim, foi viagem de dias, tá? Foi para outro estado, ela foi de carro, foi viagem de dias. Então, assim, e ela falou que ela teve o aviso no trabalho da ayahuasca. Tem um filme até, deixa eu falar para vocês, do Chico Mendes. Tem um filme do Chico Mendes que tem uma cena que mostra o mestre Irineu, que é a coisa mais linda do mundo, você vê o ator representando ele, a maneira doce como ele passava isso, né? É muito lindo de ver. E tem uma cena que uma pessoa dentro do trabalho, ela tem uma visão de que Chico Mendes vai ser morto, né? E ela está tendo essa visão dentro do trabalho da ayahuasca, porque lá para aqueles lados as pessoas participam muito desse trabalho, é muito mais comum do que a gente aqui. Aqui, desses lados, na nossa, nesse lado mais urbano, né? Vamos colocar assim, que civilizado não é mais urbano, né? Mas esse lado mais urbano, a gente tem muita concessão, a gente pensa em muita coisa, a gente tem, né, muitas coisas assim. Mas o pessoalzinho lá da floresta, eles consagram a ayahuasca direto, viu, gente? Direto. Para eles é um santo remédio. E vou falar para vocês, me curou de muita coisa. Não só físico, né? Porque você curar no sentido de que você entende os seus processos e depois você vai e se cuida. Como também emocional, psicológico, mediúnico, em várias coisas, né? O Eduardo colocou aqui, ó, frase, pergunte o que quiser e aprenda o que quiser. É realmente isso. A gente pergunta, tem a resposta. Incrível isso. A Sônia colocou assim, que no trabalho ela voltou numa vida que ela era assim, a de escravos, e isso fez com que ela passasse a entender alguns karmas dela. Olha que interessante. A Jaqueline colocou aqui que ela descobriu a gravidez dela na ayahuasca. Isso é fantástico, né? E que ela não fazia ideia que estava grávida, que ela não pensava nisso, que na ayahuasca que ela se deu conta que estava grávida. Eu teve duas situações assim de gravidez que foi bem legal. A minha, né? Quando eu consagrei essa terceira vez, que eu jurei que nunca mais, porque eu passei muito mal, né?
eu tive uma visão. Então, eu vi, assim, o rosto do Eduardo, do meu marido, eu vi o rosto dele, assim, e vi em volta dele passando aqueles brinquedinhos de nenê, sabe? Mas como eu achava que eu não podia ter filho, eu não entendi. Eu olhei para aquilo e falei, mas o que quer dizer o rosto do Dudu com esses brinquedinhos em volta? Eu não entendi. Depois que eu vi que estava grávida, que me caiu a ficha, não era isso que estavam me falando, né? E teve um outro trabalho que tinha uma amiga nossa que ela estava grávida, ela ficou sabendo que estava grávida, e ela veio para o trabalho, e na hora que eu fui fazer uma imposição de mão dela, eu vi o feto e vi a energia dele nela. E a hora que terminou o trabalho, eu fui conversar com ela. Eu falei, você tá grávida? Ela falou, ai, não deu tempo de eu te falar. Eu tô. E ela não tinha me falado. E eu vi no trabalho. Então, assim, tem isso também. A gente tem esse tipo de aviso, sabe? Muitas mulheres têm esse tipo de aviso. É incrível isso. E, então, assim, é incrível como a espiritualidade atua com a gente de várias maneiras. E ela passa as lições e ela passa informações e situações assim de várias maneiras. Eu tive muita vivência fora do corpo físico, na ayahuasca, né? E é assim, a gente faz trabalho, então eu e o Eduardo, a gente fica perto do altar, à frente do trabalho, e a coisa vai acontecendo, a gente toma conta das pessoas e fica vendo como que tá a energia e tal, né? Fica ali, né? Alerta e tal. Às vezes acontece de eu precisar sair em desdobramento. Então, nesses momentos, ou dependendo da situação, ou eu fico em posição de lótus, ou eu deito, e aí eu saio do físico, vou fazer o que eu tenho que fazer lá fora, o que eles querem me explicar, se me mostrar, sei lá. E já aconteceu de eu estar fora do corpo, e aí eles me dizem assim, vamos voltar. Quando eu volto, tem alguma coisa para ser feita. Ou alguém está passando mal, preciso ajudar, ou está na hora de servir uma outra dose do chá. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo, aí eu volto, vivencio aquilo, termina, a energia já fala, vamos de novo. Aí eu volto onde eu estava e sigo. É incrível, assim, quando a gente está ajudando outras pessoas, às vezes o nosso processo fica meio de segundo plano, assim. Você está vivenciando aqui com a outra pessoa e está tendo aquele eco, assim, do seu processo ali do lado. Então, é assim, eu costumo falar isso no começo dos trabalhos, por mais que a gente fique falando aqui, eu posso ficar horas falando para vocês, eu nunca vou falar tudo o que a ayahuasca faz, tudo que a ayahuasca me deu e tudo que eu vivenciei. E algumas pessoas já de cara conseguem vivenciar isso, algumas pessoas levam algum tempo para vivenciar. Eu já conheci pessoas que consagram muitos anos e certas coisas elas nunca vivenciaram. Então, eu acredito que isso tem a ver, assim, é uma série de coisas, sabe? Uma série de coisas. Tem o processo mediúnico de cada um, tem a sensibilidade, tem o momento que a pessoa está vivendo, tem o para quê, por quê, sabe? Eles não vão ficar abrindo caixinhas aí, se você não vai utilizar, para ficar aberta depois e te fazer mal, então eles não abrem. Então, existem muitas coisas que são levadas em conta dentro desse processo do trabalho de cada um, do que cada um vai vivenciar. Então, tem muita coisa para se levar em consideração. Então, não é igual para todo mundo, mesmo num trabalho coletivo, cada um vai estar tendo a sua vivência. Às vezes acontece, já aconteceu, da gente entrar numa frequência de vibração assim, e você sente aquela corrente energética, sente as pessoas que estão ali ajudando a dar um up no trabalho. É maravilhoso quando a gente está nessa energia. E assim, outra coisa que eu esqueci de falar, que a ayahuasca tem muita serotonina. Então, normalmente, depois do trabalho, a gente fica assim, muito bem. Pessoas que têm ansiedade, abaixa bastante a ansiedade, sabe? Você fica aí 1, 2 semanas, assim, bem diferente. E é fantástico, é fantástico. Fisicamente, tem alguns processos que não são fáceis, são difíceis de vivenciar. Às vezes, você vai fazer uma limpeza no banheiro, não é fácil. Às vezes, mesmo processo, mesmo que não tenha limpeza no
processo interno mesmo, não é fácil, mas assim, é muito gratificante quando você termina um trabalho e você percebe tudo que você vivenciou, é muito gratificante. Eu tenho aqui, eu vou abrir aqui, então eu não vou estar vendo se vocês estão escrevendo, mas eu vou abrir aqui o outro. Eu deixei dois textos aqui para eu ler para vocês. Um foi para ver aquelas coisas do rapaz lá, né, que eu achei bem interessante, desse Beni Chanon, eu achei mais próximo do que a gente já vivenciou. E outro é um texto que chegou no nosso grupo esses dias, através, acho que, do Rodrigo, e eu achei, assim, muito bom, não está assinado, não tem nada, mas eu quero ler aqui para vocês, eu achei fantástico. Ele diz assim, ó, que alucinação é essa? Que alucinação é essa que me torna consciente dos meus atos e me assevera constantemente sobre a conduta que vou tomar na minha vida? Que alucinação é essa que mostra meus defeitos, escancara os meus erros para eu poder enxergar e me oportuniza a chance de me corrigir? Que alucinação é essa que me livrou de tantas ilusões mundanas e me alerta de tantas mais que ainda estão enrustidas em meu ser? Que alucinação é essa que me cobra disciplina, respeito, amor a mim e ao meu próximo? Que alucinação é essa que não aceita o pouco, o médio ou mais ou menos, mas que exige de mim que dê o meu melhor, sempre, todos os dias? Que alucinação é essa que devolveu vida a tantas milhares de pessoas mortas? Que alucinação é essa que liberta tantas pessoas do alcoolismo, da droga, da promiscuidade e de tantas outras mazelas que assolam a humanidade? Que alucinação é essa que faz tantos se unirem a uma só causa e servir sem medidas, a superar limites físicos, tantas vezes emocionais, por um propósito muito maior de proporcionar às pessoas a mesma grande oportunidade que todos nós tivemos? Eu respeito e sou convicto do poder divino dessa santa bebida ayahuasca. Eu assino embaixo esse texto. Para mim, eu acho assim, a pessoa que fez esse texto, a gente tem outros textos aqui que eu vou colocar também no grupo. Tem um que a gente lê todo o final do trabalho, que eu acho fantástico, que também é da linha do Daime, um texto maravilhoso. Então, assim, que alucinação é essa, né, gente? Que nos centra, nos deixa sóbrio perante a vida, nos coloca na realidade, nos tira da Matrix, né? Faz a gente sair de ser reação para ser ação, que nos centra, né? O Rafael colocou aqui, verdade, uma ferramenta de autoconhecimento. Nós acabamos descobrindo o nosso estado espiritual, é verdade. Que alucinação é essa, né? Que faz com que eu veja quem eu realmente sou. E às vezes não é fácil a gente se ver não, viu, gente? Então, por isso que eu digo que a ayahuasca não é para todo mundo, não. Tem gente que não dá conta. Não dá conta no sentido, não só físico, né? Porque o sentido físico é uma coisa, mas não dá conta no sentido de se ver. Nem todo mundo consegue se ver como verdadeiramente é. Porque, assim, existe uma certa relutância em eu olhar para o meu ego e ver o que eu faço na minha vida, o que eu faço com as pessoas, sabe, me aceitar ou aceitar o outro. Isso é muito difícil para a gente. E nos trabalhos da ayahuasca, a gente tem muitos insights nesse sentido. Nós temos situações que recordamos, como a Jaqueline, a Sônia e outras pessoas também já vivenciaram, que recordamos de outras vidas, mas também recordamos do que vivemos aqui e às vezes automaticamente não prestamos atenção. Sabe, às vezes a gente tem toques assim, sabe, essa situação assim, 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 então, ó, você está fazendo isso, isso, isso. Eu vou fazer um comentário aqui com vocês,
eu e o Eduardo, a gente tem esse trabalho da ayahuasca já há 10 anos. A gente tem o Teron tem 10 anos, né? Eu comecei a consagrar depois que ele nasceu. Ele nasceu em 2007, foi quando a gente começou a consagrar, foi logo depois. Então, o Teron algumas vezes consagrou. Eu não obrigo ele a consagrar, ele consagra quando ele quer. Às vezes ele já sabe o que é, então se ele quer, ele fala, não quero participar, ele participa. Se ele não quer participar, ele fica com alguém. E isso a gente já sempre fez assim. E quando foi agora no final do ano, ele participou, né? Eu falei para ele, falou, minha mãe estava viajando, minha mãe sempre fica com ele, e minha mãe estava viajando, falou, a avó está viajando, você quer participar com a gente? Porque não vai dar para você ficar com a avó, né? Ele falou, não, eu vou, dessa vez eu quero, faz tempo que eu não participo, eu quero participar. Então ele participou do de grupo, tinha um monte de gente aí junto com a gente. Ele participou do de grupo. E aí, quando terminou, ele tem 10 anos, eu perguntei para ele, eu falei, e aí, Teron, como é que foi? Você gostou? Você viu alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? Como é que foi? Ele falou assim para mim, mãe, eu vi o meu passado e o meu futuro. Eu falei, sério? O que você viu no seu passado? Ele falou assim, eu vi um monte de coisa que eu não devia fazer, que eu preciso melhorar. E no meu, aí eu falei, e seu futuro? Ele falou assim, o meu futuro eu me vi assim, adolescente, depois adulto, assim, eu segui na minha vida, eu segui no meu caminho. Que tem 10 anos. Então, existe uma coisa muito importante em cada um de nós, que é a nossa consciência de quem realmente somos. E quando a gente acessa essa consciência, a maioria dos avatares dizem pra gente, né? Deixou escrito para nós. Conhece a ti mesmo. Né? Então, a nossa consciência de quem somos é o mais importante para as nossas vidas. A gente conseguir dar sequência não só nessa vida de hoje que estamos vivendo agora, mas para a gente conseguir dar sequência, que não vamos parar por aqui. Essa vida aqui é muito curta, a gente é muito mais do que isso, a gente vai viver muito mais do que isso. Estarmos conscientes de quem somos é tudo. Para estarmos aqui, para curarmos o nosso passado, coisas que fizemos, curarmos o nosso karma e para projetarmos o nosso futuro, para a gente planejar o nosso futuro, né? Fazer aquela projeção de vida, olha, eu quero isso, quero aquilo, isso está dentro da minha missão de vida, isso eu quero viver, isso eu não quero, isso também faz parte. Então, sabermos quem somos é muito importante. O que estamos fazendo aqui, para que estamos aqui, como lidar com essas energias e principalmente nos conectarmos com esse planeta maravilhoso, como diz o primeiro aqui que estava falando das teorias, conectar com essa mãe Gaia, com os seres que aqui habitam, respeitar esses seres, né? Respeitar a terra, respeitar os seres, os animais, perceber que todos têm alma, que todos devem ser reverenciados, que todos devem ser respeitados dentro de cada um, dentro do seu momento, da sua vivência. A gente deve respeitar isso, respeitar os animais, respeitar esse planeta e nos tornarmos conscientes. Não poluir, não sujar, respeitar as águas desse planeta, mandar muita energia para as águas desse planeta, que essas águas são tudo que temos, tudo para a vida, onde não há água não tem vida. Vamos começar, eu vou pedir para vocês assim, de agora em diante, começar a mandar luz, energia, quem faz reiki, Magnifying Healing, ou seja lá a prática que for, mande para as águas do planeta. A vida só é possível com as águas. Sem as águas a vida não é possível. E que a gente sempre tenha que esse nosso planeta azul, por conta das águas, que assim ele sempre seja. E que as águas sempre sejam abençoadas.
sabe? A gente não para pensar, mas a água que passa na nossa casa, que a gente suja, que recebe toda essa nossa energia, ela vai para os rios, para os lagos. Então, que a gente saiba respeitar isso. E vamos intencionar que o ser humano saiba tratar melhor as águas. Há dois elementos na natureza, que são as águas e o ar, que a gente saiba tratar melhor com eles. Porque a terra, a gente está na terra e a gente polui, mas eu creio que a água e o ar, a gente está deixando a desejar, né? Então vamos intencionar para esse nosso planeta uma água pura, limpa, abençoada, um ar puro, limpo e abençoado. E que as indústrias, os seres aí que lidam com essa energia, né, que as indústrias, esses seres que estão à frente aí, que eles tomem consciência e que cada vez mais as pessoas, quando forem criar indústrias, veículos, automóveis, barcos ou sei lá o que pensem na natureza, que pensem no ar, nas águas, nos animais que fazem parte. É uma judiação que a gente faz com isso. Então vamos respeitar o nosso planeta. Isso é uma mensagem que qualquer pessoa que consagra a ayahuasca de coração aberto recebe. A maior mensagem de todas. Todos somos um, fazemos parte disso, todos estamos juntos. A terra é nossa casa. Se nós acabarmos com ela, para onde vamos? E mesmo que a nossa vida aqui seja curta, nós temos os nossos descendentes. Então que a gente respeite muito esse planeta maravilhoso, azul, que pode ser muito lindo, muito mais lindo do que é. Tá bom, gente? Gratidão a todos vocês, gratidão a esses seres maravilhosos que nos conduzem, que nos inspiram. Gratidão aos seres de luz que sempre estão presentes em nossas reuniões, em nossos trabalhos com ou sem ayahuasca, em nossos cursos, atendimentos. Gratidão a essa egrégora maravilhosa, que fazemos parte também dessa pirâmide de luz. Gratidão, gratidão, gratidão.